Bem-vindos! Hoje a gente vai destrinchar o jogo MPS. Pensa nele como uma simulação bem realista do mundo do planejamento de produção. Um ambiente de alta pressão onde cada pequena decisão pode custar caro no resultado final. Vamos juntos desvendar as regras e as estratégias para dominar esse desafio. Ok, nosso roteiro é o seguinte. A gente vai passar pelo jogo etapa por etapa. Primeiro, vamos entender qual é o desafio da produção. Depois, como escolher uma estratégia que, olha só, é definitiva. Aí, vamos ver a diferença entre planejar num cenário ideal e depois ter que encarar o mundo real. E para fechar, o mais importante, as regras que separam quem ganha de quem fica para trás. Bom, tudo começa com aquela pergunta clássica que tira o sono de qualquer planejador de produção. E o jogo MPS coloca a gente exatamente nesse cenário, para a gente praticar como sair dessa. Tá aí o dilema central de tudo. Como é que se gerencia a produção quando a gente não tem uma bola de cristal para saber exatamente o que o cliente vai querer? O objetivo do jogo é justamente ver quem navega melhor nessa incerteza, nesse balanço entre o que foi previsto e o que realmente acontece. Um baita desafio em qualquer indústria, né? E aqui está o ponto crucial. Ganhar o jogo não é só sobre entregar o produto. É sobre fazer isso com o menor custo total possível, gerenciando estoque e fornecimento de forma inteligente. É a eterna batalha de qualquer operação, buscar a eficiência máxima, sem deixar dinheiro na mesa. Agora vamos para uma parte bem interessante. Antes mesmo da primeira rodada, cada time precisa tomar uma decisão super importante. Uma decisão que é permanente e que vai definir todo o jeito de jogar da equipe. Primeiro, as equipes precisam definir a estratégia de fornecimento. E aqui a gente vê aquele dilema clássico da indústria. É melhor produzir em lotes gigantes para ter um custo unitário menor, mesmo perdendo flexibilidade? Ou vale mais a pena ser ágil com produções menores e mais caras? Cada opção aqui tem uma clara vantagem e desvantagem. O próximo ponto é o estoque. E estoque, vamos combinar, é basicamente dinheiro parado. As equipes decidem com quanto de estoque inicial vão começar, pesando o custo de comprar esse estoque versus o custo de manter ele guardado semana a semana. É uma aposta. Começar com muito pode ajudar lá na frente, mas também pode virar um peso financeiro. Aí vem a rede de segurança. Qual vai ser o tamanho do colchão, sabe? O estoque de segurança que o time vai ter para uma demanda que vem do nada. Essa é uma decisão chave. No mundo real, isso define o nível de serviço que uma empresa oferece e o risco de deixar um cliente na mão. E por último, como que o produto chega no cliente? Cada opção de transporte aqui tem uma estrutura de custo diferente. Umas são melhores para lotes grandes, outras para lotes pequenos. Essa escolha tem que estar super alinhada com a estratégia de produção, porque a logística é daquelas coisas que pode garantir o lucro ou acabar com ele. Agora, olha que interessante isso aqui, a permanência. Depois que essas 4 escolhas são feitas, o time está preso a elas. Não pode mudar. Essa é a regra de ouro do jogo e ela força todo mundo a pensar a longo prazo. É como na vida real, quando uma empresa investe numa fábrica nova. Não dá para voltar atrás no dia seguinte. Beleza. Com a estratégia definida, a primeira missão é criar um plano perfeito. Como se a previsão de demanda da empresa fosse 100% correta. É o que a gente chama de planejar no vácuo, sabe? Um exercício que é necessário, mas a gente sabe que é meio utópico. Então, as equipes vão lá e preenchem a primeira planilha de MPS, usando só os números da previsão. Nesse momento, é um planejamento limpo, direto, tudo se encaixa bonitinho no papel. E o jogo tem uma regra clara aqui. Os jogadores precisam confiar de olhos fechados na previsão para fazer o plano inicial. Essa regra é super importante porque ela cria a nossa base, o nosso ponto de partida. É como se fosse o plano de negócios do ano, e é contra ele que o caos da realidade vai ser medido. Mas é claro, né? Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o cliente. E é exatamente aqui que a simulação fica desafiadora e, para ser sincero, é aqui que a coisa fica boa de verdade. Semana após semana, o mestre do jogo começa a revelar o que os clientes realmente queriam. E aí, o caos entra em cena e bagunça aquele plano perfeito que foi montado com tanto cuidado. E essa tabela ilustra perfeitamente o conflito. Agora, os jogadores têm que ajustar os pedidos de produção toda semana para lidar com essa diferença entre o plano e a realidade. E para piorar, aparece um custo novo na jogada, a penalidade por falta de estoque. Certo? Então, como uma equipe ganha esse jogo? Basicamente, navegando com habilidade por todas essas restrições. A vitória aqui não tem a ver com sorte, não. Tem a ver com técnica e, principalmente, com disciplina para seguir as regras. O ponto fundamental é que o objetivo final é ser eficiente no custo.
A equipe que ganha é aquela que consegue gerenciar melhor o caos para proteger o caixa, sempre operando dentro das regras que foram definidas lá no começo. E essas duas regras são a espinha dorsal do jogo. A primeira, a gente já falou, a estratégia não muda. A segunda força, disciplina, e impede que as equipes reajam de forma exagerada, o que, no mundo real, causa o famoso efeito chicote. A regra é simples, só se pode produzir para cobrir a previsão, o estoque de segurança e os pedidos que já estão atrasados, nada mais. E essa aqui é a principal penalidade do mundo real do jogo. Ficar sem estoque não é só uma venda perdida. No jogo, isso vira uma multa pesada, uma taxa fixa, mais um custo por cada unidade que não foi entregue. É o tipo de penalidade que pode simplesmente destruir a lucratividade de uma equipe. E no final, o placar não mente. Dá para ver a diferença. As equipes que vencem são aquelas que conseguem minimizar essas penalidades, usando a estratégia que escolheram para absorver os baques da demanda real de forma inteligente, sem entrar em pânico e abandonar o plano. Elas jogam seguindo as regras e otimizam seus custos. No fim das contas, esse jogo é uma simulação muito poderosa que ensina uma lição fundamental sobre aquele dilema eterno dos negócios, o equilíbrio entre ser eficiente no custo e ser flexível para se adaptar. A pergunta que fica no ar é, no longo prazo, qual estratégia realmente leva a melhor? E a resposta nem sempre é mais óbvia.